Entre todos os níveis de entendimento que se aprofundam como no mar de luz infinita, quando nos debruçamos sobre as palavras e atos daqueles que trouxeram a nós caminho, a verdade e a vida. E especificamente sobre aquele que para todos nós, certamente, possui de modo especial uma ligação de estarmos aqui, encarnados no mundo nesses dias, vivendo esses tempos. Nos referimos àquele que tomou no mundo a forma humana de Yeshua, Ben Yosef, Jesus, filho de José, que viveu em plenitude a consciência crística em seus ensinamentos e em sua vida, deixou sempre claro que fazia aquilo para deixar a todos aqueles que se acercassem de sua palavra e entendessem com clareza que todos poderiam fazer o mesmo. Todos. Foi a palavra utilizada por ele, sem exceção. Proclamou também que somos deuses. Deuses adormecidos, sim. Deuses enlouquecidos, mas essencialmente, nossa essência mais pura e virginal, cada um de nós é uma emanação, imagem e semelhança vivas da divindade. E ao dizer que todos poderiam fazer, ou já haviam feito o mesmo que ele, porque passamos pouco a pouco a entender, por meio das próprias palavras do Mestre Sagrado de Nazaré, que esta centelha crística, por habitar em toda a criação, habitara também naqueles que o haviam precedido, não só no seu povo, fisicamente falando, o povo de Israel, mas também em outras latitudes do mundo. Krishna, Buda, Gé e tantos outros. Haviam expressado essa mesma consciência, mostrar a unidade e com certeza absoluta o Mestre de Nazaré conhecia a todos eles. Queria nos dizer, com sua vida, seus ensinamentos, enfechados em sua palavra, que todos nós temos o poder de sermos também, em realidade, filhos do Divino. E há uma frase que nos deixou
pouco antes de ascender aos céus, que ainda não entendemos ou interpretamos de forma literal, que é a única forma com a qual se deve ter cuidado absoluto quando nos debruçamos sobre os Evangelhos ou sobre qualquer escritura sagrada de qualquer tempo ou lugar. Essa frase é bela e profunda em seu significado. Ela nos diz: nos últimos dias, o Filho do Homem descerá dos céus e à sua volta uma multidão de justos, do norte ao sul, do oriente ao ocidente. Podemos ser levados imediatamente a crer que será uma vinda triunfal do Mestre sobre o mundo. Mas um exame mais profundo nos leva além. As escrituras originais, que por descuido e interferência dos egos, e se reuniram à volta de seus ensinamentos, construindo igrejas e denominações, nos diz: o Filho do Homem, cercado de justos, estabelecerá o seu reino em plenitude nos céus, do norte a sul, do oriente ao ocidente. Ora, quando o Mestre se refere ao Filho do Homem, especificamente diz sobre o ego humano que vai ao encontro da sua divindade, ou Filho de Deus. E ao dizer isso, coloca-se em completa igualdade com os justos que o cercam, de norte a sul, do oriente ao ocidente. E, portanto, nos últimos dias, que são hoje, poderemos perceber que nos chegam dos céus as mensagens que são uma só, vindas pela palavra, se as sabemos entender e viver, de todos os justos que ladeiam o Filho do Homem, ao lado de Jesus, no Oriente e no Ocidente, do Norte ao Sul, estão Buda, Krishna, Osiris, todos aqueles que em todas as épocas e tempos, em quaisquer civilizações, viveram a consciência crística, porque são chegados os últimos dias em que cada filho e filha do divino será chamado à unidade, a viver um, a se unir a Deus. São chegados os tempos. São chegados os dias. Bendito é aquele que tem ouvidos para ouvir e olhos de ver. E responder sim ao chamado que ecoa. A palavra do Eterno.
Nós vamos começar hoje. Vamos inverter. Antes de nós abrirmos a luz, vamos começar. Porque hoje, mais vale do que qualquer palavra, o nosso estado de oração, o nosso estado de conexão. Vamos começar com uma música do Mar Infinito, trabalho do nosso Maurício, que tanto amor trouxe. Essa música nos fala daquilo que hoje é claro para aqueles que têm olhos de ver sobre os tempos chegados. Todas as vozes se juntam na palavra. Quando a voz se unifica à palavra, e esse é um dos santos mistérios, porque pode em aparência nos parecer que sejam a voz e a palavra a mesma coisa. Quando a voz se unifica à palavra, a criação se dá. Quando a voz se unifica à palavra que vem dos céus, a criação se dá à semelhança dos céus. Nós vamos hoje, então, começar o nosso encontro, e eu convido todos os que souberem a cantar juntos essa música, acompanhada desse vídeo, do Dr. Valério. Nós temos esse trabalho aqui feito pelo Ricardo, de uma música específica desse álbum chamada Deus de Luz, que fala exatamente da unidade da palavra, na voz de todos aqueles que souberam trazer em suas vidas a única mensagem, sob diversas formas, mas sempre com a mesmíssima raiz, que está no alto, numa árvore invertida, onde os galhos e ramos somos nós. Aqueles que souberem. Deus de luz, cura minha alma, cura meu corpo inteiro. Deus de luz, limpa meu ser do pó, para que eu possa te receber. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Me faz terra boa, pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Como Jó quero renascer. Amém. Como Moisés quero triunfar. Amém. Como Tomé quero te ouvir. Amém. Como a mergulhar na profundeza do teu mar. Como Krishna te contemplar no imenso céu. Como Jesus quero te amar no tempo da alma. Deus de luz, cura minha alma, cura meu corpo inteiro. Deus de luz, limpa meu ser do pó, para que eu possa te receber. E faz terra boa, pra semente não mais se perder.
o espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração e faz terra boa pra semente não mais se perder. O espinheiro que brotou meu ser, germina meu coração. Como Jó quero renascer. Amém. Como Moisés quero triunfar. Amém. Como comer quero te ouvir. Amém. Como não mergulhar na profundeza do teu mar, como Krishna te contemplar no imenso céu, como Jesus quero te amar no templo da alma. Bem-vindos todos. Esse nosso encontro é um encontro prévio a um recesso que a gente infelizmente faz essa semana. É uma semana de uma festa. Na verdade, a gente não tem nada contra o carnaval aqui, eu sempre digo isso. Aqueles que gostam podem fazê-lo. Mas a mais importante é que a gente entenda que toda alegria deve partir de dentro. Nenhuma alegria deve ser influenciada por fatores com os quais a gente não queira lidar. A gente precisa saber dominar a vida, não ser dominados, sermos dominados por ela. E eu não sei se todos sabem, o carnaval é uma festa, na linguagem da Igreja Católica, é uma festa de tudo. Quem estabelece os dias de carnaval, a igreja não obedece, é a igreja. Porque a palavra carnaval vem de carnevale. O italiano manteve a mesma raiz latina, que era um momento onde aquelas pessoas que queriam se converter ao cristianismo, iluminar os primórdios, faziam para sair das suas vidas do mundo um período de limpeza espiritual. Ela tem muita relação, pelo início. Essas duas tradições caminhavam muito juntas, na verdade uma surge da outra, com a festa judaica do Purim. Apesar de esta festa do Purim não estar relacionada, ela está relacionada a um evento histórico, não é nada disso no fundo, aparentemente é, mas não é. Mas o fato é que essa festa é uma festa de purificação, é uma festa de, na verdade, por paradoxo, o carnaval seria, né? Porque eu convencido, mas na sua essência é uma festa de elevação de consciência. Os 3 dias, inclusive a chamada terça-feira, que é o único dia que, na verdade, é o dia feriado, que é o dia de carnaval, tanto que lá em Nova Orleans, em New Orleans, tem lá o Mardi Gras, que é francês, a terça-feira gorda, né? Ela serve para que você coloque as sombras para fora, e o período de quaresma equivale dentro da igreja cristã ou católica a um período de contagem do homem. Eles se cruzam dentro do judaísmo, que é aquele que vai redundar no Pentecostes. Então, o processo é um processo de purificação. Então, assim, já que existe, está aí, lembrem-se disso, né? De repente, se for para fazer alegria, sair para brincar, em bloco, façam isso. Eu faço um desafio para aqueles que gostam de carnaval aqui. Para quem for, faça com que esse momento de alegria seja uma alegria que nos eleve. E não uma alegria que
sirva como abertura total de campos de força para que a gente seja sugado, tenha a energia sugada a quem interessa fazer. Mas aqueles que gostam, façam um exercício de entendimento, né? Que esse processo de catarse nasceu originariamente de um processo de preparação para a santificação. É deixar o que a carne ou o que o ego para trás para entrar numa nova vida, um novo homem. Engraçado, né? Como as coisas surgem depois se transformam. Por isso nada contra, mas são períodos, eu voltei a dizer, porque a gente faz a parada, porque é um período em que as vibrações são postas para fora e tudo é energia. Não existe energia boa, energia má. Existem energias de diversos padrões de frequência. E esse processo é um processo criativo, não deixa de ser explosivo, no sentido. E aí, o trabalho espiritual, a gente dá uma segurada, porque a gente não é ainda um ser ao nível crístico, que a gente pode manobrar as nossas vibrações ao nosso bel prazer e controlar o nosso campo vibratório como a gente quer, né? E um trabalho mediúnico é um trabalho com necessidade, um trabalho espiritual, onde está o mediúnico incluído, ele necessariamente é um trabalho onde a gente abre campos. Então, durante o carnaval, como a gente tem essa densidade vibratória mais intensa, a gente faz essa paradinha. Por isso, para dizer que a gente vai fazer um recesso até a sexta-feira, depois a Valéria vai dar as datas de novo, Valéria, por favor. Oi, gente, boa noite. Então, o recesso começa amanhã, dia 18, vai até o dia 27, quinta-feira. 28, sexta-feira, a gente reabre a casa com o equilíbrio espiritual mensal. Isso é um padrão. Sempre que a gente tem um recesso, a gente reabre esse movimento com reequilíbrio. Quem já veio, volte. Quem não conhece, venha conhecer, porque é um trabalho que vale a pena. É muito precioso. E é uma vez só no mês, então aproveitem. Depois em março não vai ter, porque a gente vai ter já no finalzinho de fevereiro, que só vai voltar em abril. Então, venham. Tá? Segundo, dia 2 de março, aí deslancha tudo. E assim, só para dar uma complementada nessa história, né? A alegria é um dos maiores ícones e características do estado de verdadeira santidade. A história do santo Cristo é um triste santo, que eu repito sempre aqui, é uma verdade. Isso é mostrado por grandes santos que passaram por nós, né? O próprio Jesus. Um dia eu ainda vou tomar uma coragem aqui, vou trazer uma música. Algumas são interessantes para que a gente veja como a espiritualidade hebraica, basicamente ela tem uma parte muito de músicas muito alegres, e Jesus é relatado em todas as descrições da sua vida, todos os evangelhos apócrifos ou não, como alguém que tinha com seus discípulos a música, a alegria, sempre como uma marca dos seus encontros. Mesmo no momento final, onde ele faz o Seder de Pêssar, da festa da Páscoa, é descrito que eles cantam salmos e vão para o Monte das Oliveiras. E essa descrição de eles fazerem os encontros de música como um instrumento também de espiritualidade é muito clara, principalmente nos apócrifos. Existem também nos canônicos, mas isso é uma coisa específica. Eu estou segurando o Ricardo Imperiota, hoje vou te dar um tempinho mais curtinho, tá? Porque hoje eu não avancei no seu terreno. Oi. Não é pagã, é uma festa cristã. O substituto foi a na verdade é assim, já que o Mário me provocou aqui, eu estou tomando tempo do Otto hoje, eu vou te dar dois tempos na semana do reencontro da Otto. Então, eu chego aí, boa noite. O Purim é tido pelos cabalistas como a festa mais santa de todas elas, como bem disse o Mário, não está na Torá, está no Megilat, que é um livro da rainha Esther, onde existe ali o livramento completo do povo judeu a partir do movimento que Esther faz, enfim, é toda uma história e que gera a festa de Purim. E em muitas tradições, esse livro é colocado no Aron HaKodesh,
o lugar onde a Torá é guardada, é, em muitos deles, o único livro que é posto lado a lado com a Torá. Porque para os cabalistas a festa de Purim, aonde se perde, é inclusive uma mitzvah, uma determinação de se perder a consciência, beber até cair, literalmente, mas no sentido de uma alegria que te leva a um estado de consciência superior. Para quê? Para que você encontre essa natureza divina. Tanto é verdade que dizem certas tradições cabalísticas que quando chegar a era messiânica, a única festa que sobreviverá dentre todas elas será Purim. Né? Enfim, e por isso que a história do carnaval é uma coisa santa, né? Quer dizer, é verdade que em alguns momentos a gente sente mesmo, né? Que aquela alegria toma um padrão superior de, né, comemoração mesmo, no sentido. Ao contrário, por exemplo, os desfiles de escola de samba, né, foram ficando, ao longo do tempo, uma expressão muito clara disso, até com os temas que são abordados, aparentemente até às vezes mais femininos, mas não. As pessoas que estão ali buscando alegria foi saindo de lado. Chega lá, depois a gente conversa. Bota, vem dar boa noite aqui, rapidão. Vamos lá. Boa noite. Sempre há pessoas novas, mas assim é importante que a gente diga que nós estamos falando esse ano foi uma instrução espiritual da gente poder abordar a figura de Jesus de Nazaré. Por isso que a gente fala de revelando a face divina que nós ocultamos, nós, raça humana, ego humano, coletivo. É uma coisa que nós vamos ter que trabalhar e eu, às vezes quando eu estou olhando em casa, ou mesmo aqui, eu falo assim, gente, acho que eu sou maluco, quer dizer, eu não vou dizer que maluco é quem me disse para fazer, né? Tenho respeito ao pessoal. Mas o fato é que a gente é algo de uma grandeza que você imagina, não dá tempo, 1 ano, 2 anos, 4 anos. Então o que você está imaginando fazer? Eu vou seguir o fluxo e a gente vai abordar. Hoje nós temos uma paradinha, a gente volta no dia 2 de março. Eu imaginei, já que nós vamos ter um intervalo de tempo físico, a gente hoje ainda falar um pouco, dando como que um retoque final ao processo de nós recolocarmos Jesus em algum tipo de lugar que nos permita examiná-lo, aí sim com mais profundidade, a partir do nosso do retorno do recesso. Essa será a 4ª vez, a 4ª semana. Eu não quero levar isso o ano inteiro, apesar de a gente poderia fazer tranquilamente, porque o material não falta, onde a gente vai, e aí, à medida que a gente vai chegando, porque o grande segredo disso tudo, é importante que a gente diga antes e de maneira bastante clara, o grande segredo é que nós não estamos falando aqui da figura física de Jesus. Nós vamos nos valer dela porque assim ele se apresentou ao mundo, como uma pessoa humana. O que nós estamos falando aqui também não é de Jesus que foi endeusado pela constituição religiosa que se fez à volta dele. Não estamos falando apenas da figura física, nem daquele Jesus que foi posto no altar como um Deus que desce ao planeta Terra, né, um único Filho de Deus, ao mesmo tempo Deus, uma teologia que serviu para um determinado momento, para um determinado tempo, em que a gente, estou repetindo aqui na semana passada, em que a gente acreditava que a Terra era o único planeta existente no universo. Né? Há 2000 anos atrás, se acreditava que as estrelas giravam em volta do planeta em esferas de cristal, as estrelas, o Sol e a Lua. E havia apenas nós e os 7 planetas conhecidos, visíveis ao olho nu. E eles eram luzinhos no céu. Então, essa centralização do ego humano fez com que nós criássemos essas ilusões de acreditar que um Deus pessoal pudesse vir encarnado no mundo. E hoje a gente sabe o tamanho do universo. Isso, o universo físico. Porque a gente já sabe também, pelo próprio caminho da ciência dita materialista, porque ela só se chama assim porque ela também muito vaidosa e orgulhosa resiste bravamente a se integrar numa concepção de mundo, de criação muito mais ampla do que a vaidade nossa pode sequer tentar abraçar, mas ainda se chama materialista. Esta mesma ciência materialista hoje, eu falei isso também aqui, só dando esse preâmbulo, ela nos fala
de muitos universos. É uma visão ainda não muito entendida, que alguns afoitos vão logo tentando pegar isso e trazer para concepções, né, metafísicas, mas é uma conclusão matemática usada para poder suportar a própria teoria da eletromecânica quântica. Ao contrário do que muitos pensam, não é um sistema teórico fechado. O sistema teórico da mecânica quântica ainda tem muitas brechas a serem resolvidas. E a matemática desse sistema, desenvolvida num determinado padrão, nos leva à percepção dos chamados muitos mundos. Tudo isso vai chegar em algum momento, sim, claro, a nos falar de que realmente os universos se interpenetram, que a grandeza da vida é algo muito maior. Como a gente quer diminuir um Deus de um barbudo sentado num trono, uma pessoa que chega aqui, se apresenta sobre o mundo e diz eu sou só o Deus. Enfim, nós não estamos falando nem daquela pessoa física nem disso, nós estamos falando dos simbolismos que estão dentro dessa história. Nós não estamos preocupados com a roupa dessa história. Nós estamos preocupados com o que isso significa em conhecimentos codificados, muito mais do que símbolos. Existem vários níveis de percepção. É isso que a gente vai tentar fazer aqui a partir da volta do recesso. Hoje a gente vai ensaiar um pouquinho isso, para a gente ver como é que trabalhamos, né, como é que a gente vai trabalhar. Mas a ideia não é olhar o Jesus físico, ele não precisa de ser olhado, a grandeza dele está aí clara para nós todos vermos. O Jesus que apareceu aqui foi um ser que trouxe, sim, a consciência crística, em toda a plenitude, na sua vida, nos 33 ditos anos que passou aqui. Nós não somos interessados, estamos nele, mas o nosso maior interesse é no que isto representa para nós. Onde nós podemos enxergar esta codificação dentro de nós mesmos. Esse é o grande trabalho. Semana passada nós falamos aqui, falando de um único evangelho, que a tradição nos diz ter sido contado a Lucas, a pedido do apóstolo Paulo, pela própria mãe de Jesus, que nos fala um pouco mais da sua infância. E mostramos as contradições que existem, eu não tenho dúvida que de propósito, para que a gente não se apegue ao fato em si, físico, histórico. Um exemplo foram as genealogias que nós falamos aqui. A genealogia no Evangelho de Mateus tem 42 momentos. O número 42, para quem conhece um pouco de Cabalá, sabe que ele tem uma significação absurda. Em Lucas são 78 gerações de Adão até Jesus. Só essa diferença já mostra que a gente não pode se apegar aos fatos históricos e à superficialidade do relato. Em Mateus não aparece em nenhum momento, se vocês forem olhar, a estalagem e a manjedoura. Jesus entra numa casa e é envolto em panos. Depois os reis magos o encontram em manjedoura e talvez isso tenha sido enxertado. E várias coisas foram enxertadas ao longo dos anos dos evangelhos. Em Lucas vai aparecer o anúncio a Maria. Em Mateus esse anúncio não aparece a Maria. Mostra-se o sonho que o pai, José, tem quando ele descobre que ela já está grávida. Então a gente vai compondo isso para entender que símbolos nós estamos falando. Falamos aqui, entrando mais em profundidade, saindo do personagem histórico, que a virgem, chamada Miriam, Maria, contraposta à matriarca, não especificamente, mas a irmã de Moisés, chamava-se Miriam também, ela representa a nossa própria alma, o seu estado de pureza mais profundo. A nossa alma, por mais que nós tenhamos colecionado pecados, vamos chamar assim, com o nosso ego, nas caminhadas espirituais, ela conserva a sua essência virginal. Alguém que fez isso com muita clareza, colocou com muita clareza isso no século XX, foi o próprio Paranaense Yogananda. O povo de Israel, que vai ser redimido pelo Messias, todo o povo, 600 mil que abandonaram o Egito, que depois se constituíram no povo, são as estruturas que nós temos dentro de nós, que o nosso ego criou. Nós somos seres complexos, cada um de nós é um universo vivo.
dentro de nós existem estruturas altamente complexas que nós vamos colecionando ao longo da nossa caminhada egóica, que se estabelece a partir do pecado original. O pecado original, a palavra pecus, vem da raiz, estou repetindo para muitos, mas acho que é importante para fixar o conceito, vem da peça, pecus em latim é corte, separação. Pecado, então, é apenas isso. O ego se desconecta no pecado original com toda a sua divindade essencial mantida no pecado original, e a partir daí vai ser expulso de um jardim do Éden. A gente não vai dizer por que tinha antes, onde ele estava antes disso, porque são estudos que vão a uma profundidade que não cabe aqui. Essa expulsão leva a Adão, o primeiro homem, e aquela que veio da sua costela, mostrando a unidade desse ser, Havá ou Eva, a terem um outro filho, a terem filhos e a seguirem vivendo do seu trabalho, vivendo da dor do seu trabalho, vivendo dos frutos da sua plantação, ou seja, entram eles na lei do karma. O primeiro símbolo mais imediato, existem outros mais profundos, quando acontece o pecado original e a saída do paraíso, o homem que tinha tudo à sua disposição, tanto é que vocês vão ver Adão dar nome à criação. E a gente falou aqui na semana passada o quanto o nome é algo importante. Para nós parece algo etéreo, o nome, mas o nome é a essência básica da criação. O nome é a expressão primária da palavra. E a palavra criadora é efetivamente o movimento que o sagrado, a consciência infinita, Deus, faz ao criar os universos. E, portanto, o nome traz em si mesmo todo o potencial, o número. O nome vem de número. Antes do fenômeno vem o número, ou o nome. O nome dá origem ao fenômeno. E, portanto, o nome é muito importante. Adão dava nomes aos animais. Então, ele era um co-criador em todo o potencial. Quando, por algum momento, razão ele te digo, não cabe a nós aqui, ele faz o pecado original, a peça, ou aquela que pensa ser peça, se separa do Criador e vai cair no fruto do seu trabalho. Está lá, vocês leem o Gênesis, está lá. Vai viver do suor do seu rosto, vai ter dor de parto. Entra em função a lei do karma. Ora, quando vai aparecer o Salvador, e eu lembro que eu falei a vocês que nós um dos encontros é só para falar sobre o conceito de salvação, que Jesus veio promover. Mas quando entra, e isso é denominado, nasceu um Salvador, é importante o artigo indefinido, um Salvador, não o Salvador, para que a gente entenda depois, quando a gente falar nos outros encontros prévios, Deus permita, sobre o conceito de salvação. Um Salvador vem para nascer dentro do seio de uma virgem. Portanto, Miriam ou Maria, saindo dos personagens históricos, é um símbolo vivo da pureza essencial ou virginal da nossa alma. Quando esta pureza pode conceber finalmente um filho, apesar dela estar no mundo, como nós estamos, este Salvador, ao nascer, semeado pela palavra ou pelo Espírito, né? A concepção não é uma concepção humana, não é uma concepção egóica, é isso, não é porque veio, eu vou fazer uma parênteses aqui, até pode ser, não se questiona se Jesus veio encarnado, se Jesus se materializou. Este lado da história não nos interessa nesse momento, porque existem questionamentos sobre a própria vinda deste ser. Né? Se ele demorou muito tempo para descer, se materializar no mundo, ou não foi materializado na carne. Quando a gente hoje vê que matéria e espírito são contínuos, é uma bobagem, uma discussão meio boba, porque se ele tinha corpo material ou não tinha, não importa. Então não é aqui que nós estamos olhando. Nós estamos olhando o sentido profundo, a consciência crística. Ela que é o um Salvador.
ela vai nascer quando a alma virginal se deixa fecundar pela palavra ou pelo nome do Pai. O Pai gera o nome. A união do Pai e da alma virginal gera o Filho, que vai, ao se nascer no mundo, passar a materializar nos fenômenos do mundo um ser divino. Isto pode ser visto de forma individual e de forma coletiva. Bom, esse é o intuito que nós estamos querendo dar aqui nas nossas conversas sobre Jesus. Entender que ele não representa... E aí a gente pode fazer esse mesmo estudo para Krishna, para Buda. É o mesmo enfoque. Se nós vamos olhar tudo que fizeram os outros grandes avatares, nós podemos, olhando esse mesmo tipo de entendimento, nos valendo desse mesmo tipo de entendimento, chegar a conclusões muito semelhantes. O que nos fala da unidade da vida, que é isso que importa nos dias de hoje. Nós estamos em tempos de percebermos a grandeza da vida como um todo e não mais ela restrita à pequenez da nossa observação nesse planetinha que a gente vive aqui, que a gente sabe o quanto ele é insignificante e ao mesmo tempo significativo dentro do conceito cósmico. Mas o que é a Terra? Né? E o que é a nossa galáxia? Uma entre 400 bilhões, sendo que ela mesma tem 400 bilhões de estrelas. Por sua vez, se cada uma delas tenha 2 planetas, já seriam 800 bilhões de planetas. A gente sabe hoje que já são mais. Cada dia se descobrem mais exoplanetas. Bom, esse fato da alma virginal acolher esse Filho Salvador e dar luz ao mundo, nos põe, então, em contato com uma trajetória que, na verdade, é uma proposta para todos nós. O que vai representar a vida de Jesus de Nazaré? O espelho do ser divino que foi concebido pela semente do nome do Pai, concebido pela alma virginal, pela parte da nossa alma que é a essência divina, que está oculta, mas ainda virgem. E que no momento em que ela diz sim, Maria ouve do anjo que ela, cheia e plena, vai entrar agora uma outra palavra, graça. Ela é agraciada, ela é cheia da graça, e que ela dará luz a um Salvador. E ela vai fazer, no Evangelho de Lucas, um cântico todo, um cântico absolutamente hebreu. Se vocês lerem o Magnificat, como foi chamado esse cântico, que é o cântico que ela faz, aqui está a serva, e ela diz sim. Quando a alma diz sim, esta concepção se dá, e o povo de Israel é salvo. E o povo de Israel, eu vou repetir simbolicamente, são todos os fenômenos. Eu dei essa volta para dizer que dentro de nós somos um universo. Então aqui estão vidas passadas dentro de nós, absolutamente guardadas. Né? O conceito de computação, os computadores não são invenção humana. O homem, a consciência humana, espelha a consciência cósmica. Então, quando a gente muito vaidosamente começa a achar que a gente inventou isso, inventou aquilo, a gente vai parar para pensar que nós estamos apenas refletindo o que é a nossa natureza. Nós somos seres divinos. Mas quando a gente está desconectado, a gente acredita que a origem é o ego. Ora, o conceito de computação está expresso no cosmos. Hoje a gente sabe olhando o DNA. E, portanto, nós somos uma estrutura complexa que traz dentro dela de nós mesmos a nossa caminhada egóica, encarnações passadas. Cada encarnação por si só, hoje a gente pode saber disso, tem toda uma série de detalhes que a gente está colecionando. Nos anos físicos que a gente viveu, cada um de nós já vivemos muitas coisas que já estão impressas nesse sistema, interagindo. Então nós somos pequenos universos, infelizmente ainda, extremamente caóticos. Esse é o povo de Israel, olhando nessa nossa simbologia. E aí, lembrando da própria palavra Israel, em hebraico, ela pode se transformar, como se faz dentro do hebraico, se cinge palavras, se junta, se inverte para entender os significados. Lembrem da força da palavra, da voz como poder criador.
Israel significa, primeiro, uma visão mais aquele que luta com Deus. Isso aqui dava uma conversa de 10 anos. Né? Mas significa também ir direto a Deus. E a cabeça está antes do corpo. É aqui que manda. Ou seja, a palavra Israel tem dentro de si um enorme potencial de significado para mostrar. Eram 600 mil quando saíram do Egito, se misturou o que são chamados o povo contaminado, o Erelhav. Nós somos, dentro de nós tem lá os 600 mil simbólicos. Povo, né, a vida, a gente sabe hoje, por exemplo, pela apometria, que é uma técnica que vem trazida para dentro da prática espiritual da década de 60, que a gente tem personalidades vivas dentro de nós. As nossas personalidades passadas não estão mortas no arquivo morto, elas estão vivas, operando o tempo inteiro, e muitas vezes elas entram em função. Muitas vezes a gente acredita até que a gente está recebendo uma entidade, ou tem um espírito obsessor, mas é a personalidade antiga que toma força. E a gente muda o rosto, muda tudo. Para um bom observador, você percebe muitas vezes qual é a personalidade que está agindo. Cada personalidade, por sua vez, tem níveis, subníveis. Então, é um sistema de alta complexidade que nenhum supercomputador humano é capaz nem de sonhar em capacidade de armazenamento de dados e em capacidade de computação. Mas esse sistema existe, ele está no cosmos. É um registro acástico, né, da tradição oriental, mas é um registro absolutamente ativo, operante o tempo inteiro. Nós estamos trabalhando nele agora. Cada mínimo pensamento nosso, cada mínimo sentimento, cada mínima palavra é uma realidade que eu estou despejando no cosmos. E ela está sendo registrada, operada, computada com tudo aquilo que eu já fiz, com tudo aquilo que eu vou fazer, porque passado, presente e futuro também não existem dentro desses níveis. E esse processo reverte para nós. Na maior parte do tempo, nós não estamos fazendo como fez Maria. Não é a nossa alma virginal quem está recebendo esse ser para dar origem ao Filho de Deus dentro de nós. Filho no sentido amplo, homem ou mulher. Que nós sejamos nesse mundo, nessa vida. Nós precisamos entender isso. E é aí que os evangelhos se processam. O que acontece? Vamos lá. Jesus é concebido e previamente a ele nos conta Maria, ela nos fala daquele que é João Batista, ele é anunciado em todos os evangelhos. É uma figura histórica. Inclusive, é a única figura histórica que João Batista... existe um historiador romano, na verdade ele era judeu, Flávio Josefo, mas era um judeu extremamente ligado a Roma. Ele cita Jesus muito levemente, mas João Batista é citado. João Batista foi uma figura historicamente bem mais conhecida do que Jesus no meio romano no primeiro momento. Maria nos fala dele ser primo, filho da sua prima Elisabeta, ou Isabel, em português, Elixadá. Essa ligação dos dois, nesse nosso conhecimento mais profundo, nos fala muito de quê? Quem é João Batista? Vamos lá nas tradições prévias que diz que é preciso que antes que venha o Messias, venha um precursor, que seria o próprio profeta Elias. E esse precursor vai aplanar os montes, abrir as estradas, converter corações de filhos aos pais, de pais aos filhos, e preparar o dia, a palavra é essa, o dia, e a gente fala Senhor, porque para nós não tem diferença o nome como Deus é chamado. Né? Mas no original de Isaías está o dia do Eterno sob o nome de Adonai. O dia da vinda de Adonai, que é um dos nomes como Deus é chamado. João Batista, ele representa, agora para a gente simplificar, porque temos pouco tempo aqui em segundas-feiras, João Batista representa o ego, vejam, ele é primo do Salvador, ele tem uma ligação com o Senhor.
ao mesmo tempo que o Salvador, que é a consciência crística, nasce da alma virginal, João Batista vai nascer de um ramo ligado à sua família. Elisabeta é prima de Miriam. E o pai dele é um sacerdote. Um levita sacerdote no templo de Jerusalém. Aquele que fica mudo quando o anjo Gabriel vai lá e anuncia que ele terá um filho chamado João. Ele não acredita, ele é um sacerdote, inclusive ele estava no processo de acender a Ketoret, o incenso, perto do Santo dos Santos, era o seu turno. Quando Gabriel aparece para ele, ele fica apavorado, toma um susto, e aí a história que nós sabemos. Ele diz, você vai ter um filho e ele vai ser aquele que vai anunciar a vinda do Salvador. Tiremos as capas históricas. Tudo isto somos nós. Né? É importante que a gente entenda que Miriam somos nós, José somos nós, Zacarias, o pai de João, somos nós, o próprio João somos nós. É importante que a gente tenha esse conceito firmado ao estudar essa constituição de códigos. Zacarias, João é filho da prima de Maria, ligada, e tão ligada que Maria, quando fica grávida, ela faz, a primeira coisa, ela vai visitar sua prima. E aí tem a história de que quando chega, o Batista João lá dentro chuta ela de alegria. Né? Porque quando ela vem, ela assim, bem-vinda, você cheia de graça, porque você tem no seu ventre, ó alma virginal, eu sou a sua alma também, eu sou você, mas eu sou você carregando o ego em transformação, que é João. E você já traz aqui a própria expressão da consciência crística. Quem que vem primeiro? Qual é o movimento inicial? Quem é o mais velho no sentido temporal físico? Para que venha Jesus, tem que vir João. João o precede de 6 meses. Nenhum número está nos evangelhos e na Torá de brincadeira passeando. Todos eles têm um significado. E o número 6, é pena que hoje eu não mandei baixar, mas não vou mandar baixar a árvore da vida, que eu não quero. Não, deixa lá. Deixa quieto. Senão... O número 6 são... Quantos dias são a criação da criação? 6 dias e mais um dia, onde se faz o Shabat, é o descanso, que também tem muito mal interpretado. Mas 6 é o número que nós precisamos fazer trabalhar para... E João precede a consciência, o ego em João, expresso por João, precede o ser já divino, porque veio por uma concepção não humana. Esse é o significado. Por isso que é filho de Deus, porque ele não tem uma intervenção egóica. Esse ser vai ser primo, parente, porque estão ligados, a mãe é prima, e ele vai preceder em 6 meses. E o pai é um sacerdote. O que é um sacerdote? É aquele que tem que estar preparado para fazer a conexão. Né? Se interpretou muito mal ser sacerdote. Né? E hoje em dia continua se interpretando mal. O sujeito acha que é sacerdote e ele passa a ser o dono de muitas coisas. Né? Inclusive do dinheiro dos fiéis. Muitas vezes, mas isso já acontecia na época de Jesus. E sempre aconteceu. Enquanto o ego humano não acorda, vai acontecer. Né? Mas ele era um belo sacerdote. Tanto é verdade que o Gabriel foi para ele lá e anunciou aquilo tudo. E ele, no primeiro momento, olha só, o ego, o Zacarias, nosso Zacarias, nós, quando somos anunciados que, ó, teu ego vai acordar, você vai ter um filho, esse filho vai se chamar João, esse ego vai ser um ego já de uma outra forma, vai ser o precursor da consciência messiânica. Aí a gente, será? Foi o que fez Zacarias. Aí, o que o Gabriel fala para ele? Você vai ficar mudo até ele nascer. O que ele tira dele? Então, quando nós cumprimos este rito e somos equivalentes, nós vamos ter que esperar nascer a criança para ver que ela vai nascer para que volte a palavra. Ou volte... O que o Zacarias fez? A gente não sabe o que ele fez nesses 6 meses que ele ficou mudo. Né? 9 meses que ele ficou mudo. Mas certamente ele ficou ali se trabalhando.
E na hora que o João nasce, ele fala, eu escrevi antes, o nome é João, eu não falava. Aí quando ele escreve o nome é João, a voz abre. E aí ele tem um cântico também, do Evangelho de Lucas. Há 2 cânticos extremamente simbólicos, volto a dizer. Não dá para olhar um, só cada um deles é um mar de... Cada um deles é extremamente simbólico. Ok, ego, vamos embora. Deu o nascimento ao filho, e esse filho faz o quê? Ele vai para os desertos. João é a figura do Nazireu. Ele vai para um deserto, fica ali, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto, comendo mel. Certamente ele pode ter convivido com Jesus na infância, a figura, até dizem, o Chico tem um livro em que ele conta, numa das passagens, Jesus e João, os dois conversando, e as 2 mães olhando, que legal, nossos filhinhos ali, olhando, olhando lá as montanhas da Judéia. Eu imagino, o Chico é um médium, que a gente respeita bem, eu acredito que isso possa ter sido verdade. Mas ele cresce e cada um vai para o seu lado. E João é o primeiro a aparecer. Ele aparece, ele é um precursor, realmente. O que João faz? João vai usar aquele verbo que Jesus vai depois repetir, que eu escrevi semana passada. A contração do verbo textuvar. Eu não vou repetir porque que chega a textuvar, não vou tirar o quadrinho daqui, mas quem lembra disso sabe que a palavra churu significa retornem em aramaico, que a gente traduz por arrependimento. E pode se pegar por a palavra. O que é arrepender? Arrepender. Volte para a fonte onde você veio. Isso é arrepender. Não é só você se arrepender do que eu fiz, é também. O sentido mais profundo é volte para a fonte, retorne. E João falava isso, e aí o pessoal começou a chegar perto dele, todo mundo querendo ver o Messias. Historicamente era um sujeito que tinha poder de palavra. E aí pergunta, o que a gente faz? Aí o João começa a dizer, vocês são as raças de víboras. Vamos voltar para o nosso entendimento, que somos nós falando conosco mesmo. As pessoas que vão procurar João são o nosso mosaico, sei lá, a bagunça caótica que existe dentro de nós, de todas essas personalidades que nós vivemos. Todas as estruturas egóicas e equilibradas, que vão buscar João, que é o nosso próprio ego, que começou a acordar para seguir um caminho. Ele mesmo fez primeiro um processo de passagem pelo deserto, porque fez penitência, ou seja, este ego, para a gente poder retomar o caminho da nossa vida, a gente precisa frear esse trem. E para frear esse trem, eu preciso mergulhar dentro de mim e encontrar tudo aquilo que já vem no movimento inercial, condicionado, causa e efeito, causa e efeito. A gente não tem mais livre-arbítrio, gente. O que nós temos, que a gente acha que é livre-arbítrio, é uma reação a qualquer coisa que eu não sei quando começou. Começou no pecado original, pode ter certeza. Mas o resto não é arbítrio nosso. Quase nunca é. João estava dizendo, vamos retomar esse processo. Arrependei-vos. Chuvu, voltem para a origem. Aí chega o pessoal perto deles, e o que eles têm que fazer? Olha, você tem 2 túnicas, divide com quem não tem. Você é soldado, pega o teu soldo, se contenta com ele. Você é publicano, não cobra mais imposto daquele que você tem que cobrar para botar no bolso. Vale tudo para hoje, né? E vale para nós. Isso tudo também é símbolo. Faz isso tudo e aí eu vou batizar você. Bom, vamos lá ao símbolo do batismo. A palavra batizar, batismo significa mergulhar. E João mergulhava as pessoas, depois que a pessoa ouvia aquilo que dizia que queria fazer, ele mergulhava. E aí o que ele diz? O que ele está fazendo ali? João é o ego que já começou a fazer um processo internamente, porque vamos entender simbolicamente que toda aquela gente que estava lá são as nossas estruturas internas, personalidades, tudo que a gente viveu, vão procurar João e vão ser batizados. Ele batiza. Ele diz, olha, agora que você saiu, cuida do que você faz. Vai dividir a sua túnica, não vai roubar mais ninguém, volta para lá e faz a... Aí o pessoal pensa, vem cá, você é o Salvador? Aí ele diz assim, não, eu
eu apenas batizo com água. Depois de mim, virá aquele que vai batizar com um fogo. E esse é um fogo que vai arder de tal maneira que queimará toda a palha da eira, né, o joio e as porcarias todas em volta. E ele termina a sua frase extremamente significativa: jamais se apagará. Aí a gente pergunta assim: bom, água, batizou com água, mergulhou na água, o que significa? Eu estou fazendo. Na hora que você dá o clique, você começa a ter uma encarnação de purificação. Encarnações mais voltadas para o que nós chamamos de karma positivo. Ou dentro da visão oriental de Bhagavan Krishna, encarnações sattvicas, onde a gente tem um guna, especificamente sattva, agindo. Karma Yoga, no bom sentido. Mas isso é João. Ainda é ego. E ele diz: eu te batizo com água. O que é água? A água é o nosso corpo humano, tem quanto por cento de água? Hoje todo mundo sabe disso. Né? O YouTube já diz para todo mundo, eu ensinou todo mundo, que nós temos quase 100% de água no corpo. Varia de 70% a 90% de proporção, dependendo da constituição das pessoas. Batiza na água, o que eu estou te fazendo? Estou te mergulhando nas encarnações. Você já deu um clique? Então as suas encarnações agora vão ser encarnações onde o karma tende a ser positivo. Mas peraí, isso aqui é só o começo, eu estou mandando voltar. Depois de mim vem alguém muito maior do que eu, e esse sim é a consciência messiânica, e ele há de batizar com fogo. E esse fogo queima a eira toda e nunca mais se apaga. Olha só essa frase. Essa frase tem 500 mil possibilidades de entendimento, todas elas muito poderosas. E uma delas extremamente poderosas que reverte num sentido muito prático para nós. Eu não vou deixar de falar para vocês, porque eu até já falei isso aqui antes, mas hoje ela vem em outro contexto. A gente vê como tá, é uma pena ter se separado, como se separaram pelas religiões. Essas figuras grandiosas que compõem uma unidade, todas elas. Eu encarnei batizando com água e vem alguém que leva o fogo. O fogo é uma outra percepção de um estado. Até pouco tempo a gente não sabia a natureza do fogo. Hoje a gente sabe que o fogo é plasma. É um estado da matéria, um estado plásmico que é um estado além do sólido, líquido, gasoso. Uma beira de entrada no estado plásmico. E o fogo é aquilo que, como está dito ali, calcina, queima. A água não faz isso, a água lava o exterior. A água, portanto, é kármica, apesar de ser maravilhosa. Né? Lava, limpa. Só que o batismo com fogo, ele traz um outro grau, e este fogo queima a palha, e nós podemos trazer a palha para a simbologia de que a palha faz parte dessas maluquices que a gente criou ao longo da nossa caminhada, inclusive as estruturas desequilibradas das nossas encarnações passadas, que se refletem em todos os desequilíbrios da nossa vida, na vida de todos nós. E esse fogo não se apaga. João está se referindo a uma passagem que, da mesma forma como sacaram os cabalistas os 72 sopros ou tríades da Torá, uma frase que é utilizada, eu já trouxe essa frase aqui, depois eu vou revivê-la, que é uma frase tirada do livro de Levítico 6, capítulo 6, versículo 6. E no altar do templo, esta frase diz assim em português: há de brilhar um fogo que jamais se apagará. Esta frase, dentro da... Eu estou antecipando aqui, estou dizendo que um dia a gente fala assim, eu estou fazendo um seminário, mas ela já foi trazida aqui, por isso eu estou repetindo. Essa frase em hebraico é Esh, fogo. Esh tamid tukad ala mizbeach lo tilei. E no altar brilhará um fogo eterno, e este fogo jamais se apagará. Esta frase, sacada fora da Torá, é usada pelos cabalistas para quebrar qualquer tipo de bloqueio kármico.
e bloqueios práticos na vida. Se entendida, se meditada, considere. Eu sempre repito isso aqui, ninguém está dando uma varinha ao Harry Potter para fazer pá, 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 e aquela varinha imediata faz. Não é assim. Esse processo é um processo que demanda entendimento. Mas vejam só, João usa a mesma frase lá nos evangelhos, tá? Do fogo que nunca se apaga. Que fogo é esse que nunca se apaga e que queima todos os karmas e que desbloqueia? Ainda que ele seja usado como uma força prática para a gente ir meditar, o conceito dele é, na hora que você acende a consciência crística dentro de você, ou dentro de nós, este fogo que não se apaga, queima toda a palha, e nós estamos batizados ou mergulhados nesse fogo, adquirimos a mesma natureza do fogo, e assim desaparece. E aí é que está o ponto onde Jesus trabalha. Desaparece o karma. Quando desperta a consciência crítica, essa frase é muito importante, ela fica com o preâmbulo dos nossos próximos encontros. Porque nós vamos ver Jesus trabalhando o tempo inteiro com este conceito. Quando você tem... E Krishna também, porque Krishna faz todo o Bhagavad Gita para dizer que no final os gunas têm que ser abandonados. Por melhor que eles pareçam, no caso de Sattva, eu não posso estar preso a nada a não ser a minha natureza essencial. E aí ele diz, eu sou isso. Krishna também, como Jesus se declara, mas não é o personagem físico, nem histórico. É a natureza essencial, representada por Bhagavan Krishna, como foi representada por Jesus, como foi representada por Eliyahu, como foi representada por Lao Tse, como foi representada por todos aqueles que atingem, e será um dia que será representada por cada um de nós. Porque no momento que alguém se salva, e a gente pode ser salvo, a lei da salvação no retorno, e se torna um salvador, ele quando se salva, ele se torna um salvador. É imediato. Não é, a fé é um passo a chegar aí. A fé é um processo que nos leva a um estado. A fé é um componente natural dormente dentro da alma, porque nós, nas nossas 600 mil criaturas, 600 de palha para tudo quanto é lado, nós deixamos a fé coberta e muito mal a ligamos no conceito de crença. Ah, eu tenho fé em Deus, eu acredito que Deus exista. Ah, eu tenho fé em Jesus, eu acredito que Jesus não é isto só. A fé é além disso, é um processo extremamente complexo, mas é um processo. A fé não é um estado. A fé, se você fala fé eterna, o que eu estou entendendo é isso. Esse estado é muito mais próximo à palavra que Jesus usava, porque Jesus não usa a palavra fé nos originais dos seus escritos. Existe a palavra emuná, eu já disse isso aqui, em hebraico, que é certeza. Olha só, gente, né? João começa, vamos lá voltar aqui para poder encerrar, e aí de repente a gente faz um... Quando João diz isso, ele começa a pregar e a converter as pessoas, a criar discípulos à sua volta, vai aparecer Jesus. Lá na Galileia, né? Nós estamos voltando aqui ao aspecto histórico. Mas, olhando para dentro de nós, a Galileia é uma região que era altamente preconceituada. Né? Tanto que há uma citação do Evangelho assim, por acaso o Messias vai vir da Galileia? Não só a consciência messiânica veio porque estimou o Bar Yochai, depois que está ali o nosso o grande mestre da Kabbalah, a lâmpada cabalística, viveu, nasceu e foi na Galileia que ele trabalhou também, né? Pouco depois de Jesus. A Galileia simbolicamente representa a parte da cabeça, da profundidade, e no meio da Galileia tem um lago, né? Esse lago chamado Lago de Kinneret, que tem a forma de uma lira, o lago de Genezaré, que é um mar chamado mar, mas é o rio Jordão que abre, né? E depois recompõe-se. Ele tem a minha forma de um coração. E é ali que vão pregar os grandes mestres. Já tinham pregado ali antes de Jesus, e
continuam depois de Jesus, os grandes mestres cabalistas do povo hebreu, se reúnem à volta do Lago da Galileia, nas suas redondezas em Sfat, no Safed, a cidade que até hoje ainda existe. Mas assim, o que eu estou dizendo? Jesus fica quietinho lá na Galileia até que ele começa a aparecer. E João já está a todo vapor. O ego já está se recompondo, já tem muita gente se convertendo, ele já está fazendo um trabalho dentro da gente. Esse trabalho é o que a gente faz. João somos nós, João começa a trabalhar, nós começamos a responder ao trabalho de João, começamos a dividir a nossa túnica por dois, começamos a olhar, né, que eu não posso passar a mão e levar o que não é meu, e aí, se eu sou soldado, eu não vou. Né, ele diz assim: você é soldado, não usa a tua espada para oprimir o seu irmão. Isso tudo começa a acontecer, mas ainda é água. Ainda está dentro do carro, ainda está dentro dos lugares. Aí chega Jesus um belo dia no Rio Jordão, onde ele batizava, para ser batizado. João chega para ele, como todo ego deve fazer para o Cristo, no sentido interno, interior, para a sua natureza divina, assim: vem cá, você está me pedindo para te batizar na água? Você que tem que me batizar. Eu não sou digno, daí tem toda aquela situação de amarrar o cordão na sua sandália. E aí Jesus, representando o Cristo diz assim: não, faz, porque é isso que tem que acontecer. O que João faz? Mergulha o Cristo na água. E aí, nesse momento, olhando o nosso símbolo, o Cristo, a consciência messiânica, que está até então oculta na Galileia, está crescendo quietinha lá, enquanto João está trabalhando aqui. João, nós, consciência crística, eu sou. Quando ela chega e pede para ser batizada, no primeiro momento a gente vai dizer: não, eu sou. E aí ela diz assim: não faz isso, nós somos um. E aí ele mergulha. E nesse momento a consciência crística penetra no nosso ser, inclusive no ser material. Está representado ali pelo ego material, vamos dizer assim. Não existe ser material. Na parte da nossa existência representada nesse ser que nós estamos agora, nessa personalidade que nós estamos agora. Quando a consciência crística mergulha e é batizada, portanto, pelo próprio ego, ela se levanta e o que acontece? Simbolicamente, abrem-se os céus. E desce, a partir do mergulho da água, o Espírito. O próprio João é quem vê isso. E diz: abriram-se os céus e eu vejo descer o Espírito Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ou o sopro divino, sobre ele. Aí ele, eu não sei se foi, mas eis aí o Salvador. Ou seja, entrou dentro de nós, João recebe, batizando na água, a consciência crística e tudo que ele estava. Tanto é que é verdade que a partir daí, João proclama para os seus discípulos: agora importa que ele cresça e que eu diminua. João não vai sair de cena imediatamente, ele vai continuar. Naquele mesmo dia, 2 dos seus discípulos passam a seguir Jesus, entre outros. E João fica alguns anos ainda até que ele vai ser decapitado por Herodes. Na verdade, aquela cabeça que era o ego vai sair de cena para que o Salvador se estabeleça integralmente. Ainda, né, Herodes vai significar outras tantas coisas, ainda são os resquícios heróicos. E com a morte de João, finalmente termina e dão e cedem lugar à plenitude da consciência crística. Isso é um símbolo para nós todos. Porque a partir daí Jesus vai passar a trazer a sua palavra vinculada ao conceito do fogo que você apaga, que é o conceito da graça, e não está mais relacionado ao karma. Isso é que é importante que a gente entenda isso. Jesus não veio para chancelar a lei do karma. Ele, em momento nenhum, se portou
no sentido de chancelar esta lei. Ele apontou a existência dessa lei, quando ele, em várias parábolas, em vários momentos, diz, por exemplo, se você tem um olho que te incomoda, tira esse olho. Você tem um braço, corta esse braço, para que esse braço não te aconteçam coisas piores. Ele expressa o seguinte: vocês estão sob a lei do karma. Eu estou trazendo aqui a chave de libertação dessa lei. E se a gente fizer uma análise hoje de cada um de nós, e nos dizemos, muitos de nós cristãos, vale uma frase dele que está lá no Evangelho de Mateus. Eu vou terminar hoje com isso, acho que a gente deve fazer uma meditação, talvez vocês fazerem algumas observações. A gente está aqui para discorrer vários lugares assim, não querendo dizer alguma coisa. Vamos deixar que a gente fale um pouquinho disso. Mas no Evangelho de Mateus, a sequência é importante em toda a visão codificada. Né? Se eu mudo uma base nitrogenada de um lugar, um determinado gene, eu mudo tudo. Se eu mudo uma letra da Torá, eu mudo tudo. A própria sequência que se apresenta a história física de Jesus é importante. Então, nós vamos ver que depois de todo esse processo, primeiro Jesus vai ao que se chama a tentação no deserto. Mas quando se começa a expor o que ele está ensinando, e ele faz isso absolutamente coligado à cura. E cura as pessoas. É isso que vai atraindo. Ele vai curando. E sempre que cura, ele diz: a tua fé te curou, a tua certeza te curou. O meu Pai, a natureza do Pai em mim é que cura, não sou eu. É pleno, é absolutamente característico de uma consciência messiânica crítica expressa em toda a sua plenitude. Jesus começa a anunciar, isso se chama da sua doutrina, mas o que ele faz é uma apresentação de um modelo. Tanto é verdade que o que ele diz ali, basicamente, a gente vai voltar. Primeiro é o Sermão da Montanha, que, como dizia Mahatma Gandhi, perdia-se tudo no mundo, não se perdendo o Sermão da Montanha, Bhagavad Gita, eu não lembro qual foi a outra que ele diz, não tinha se perdido nada. O Sermão da Montanha é uma tábua de iniciação. A começar pela primeira das frases tão mal entendida: bem-aventurados os pobres de espírito. E a gente, entendimento sobre isso, ele não fala isso, na verdade ele usa apenas a palavra pobre. Ele não fala no espírito, ele fala pobre, bem-aventurados os pobres. E essa palavra pobre tem um conceito, um significado absolutamente, uma expansão absurda. E ele que se expressava em salmos, Jesus fala na linguagem de salmos quase o tempo inteiro, ao falar isto, ele está se referindo ao Salmo 102, que é chamada a oração do pobre, Tefilá Le'ani Yatov, que é considerada, depois foi considerada por Shimon Bar Yochai como uma das 3 orações mais poderosas, e talvez a mais poderosa dentre as 3 que são poderosas. Ele diz: o Salmo 102, o Salmo 90, atribuído a Moshe, e o Salmo 145, a Tefilá Le David, a oração de Davi. Essas 3 orações, para os cabalistas, dentre os salmos, são as mais poderosas em todos os sentidos. E dentre essas, a mais poderosa é a Tefilá Le'ani, a oração do pobre, que diz: Tefilá Le'ani Yatov Lifnei Hashem Yishpot Tzivor. Aqui está o pobre, eu me entrego a ti na minha pobreza e te peço, por favor, Hashem, ouça o que eu falo, né? Ouça a minha oração, Shma Tefilati, e não me voltes a sua face. Deixava-te Elechatavô quando eu vou um dia te pedir. E por quê? Quem é o pobre nessa concepção? É o ego que se entendeu naquele momento em que ele faz a conversão joanina em pobre. Porque no fundo, quando ele reconhece esse processo de criação tão caótico, estapafúrdio, louco, kármico, como um pobre, ao fazer isto, ele se torna
bem-aventurado. Vejam só o paradoxo incluído dentro dessa pequena frase. No momento em que eu me reconheço como pobre, eu assumo a minha grandeza. Já dizia o João da Cruz, quando eu reconheço que eu não tenho nada, tudo eu tenho. Portanto, abre-se o Sermão da Montanha com esta frase tão mal entendida. E ele vai seguindo. Os misericordiosos, que vão ter misericórdia, os pacificadores, que terão a paz. E termina: os puros de coração, porque verão, contemplarão a divindade. E aí, depois do Sermão da Montanha, ele começa a dizer: por que você julga o seu irmão? Por que você encontra o seu irmão um argueiro e julga aquele argueiro quando você tem uma trave dentro do seu olho? E vai estendendo, dizendo: amar aos seus amigos é ótimo, todo mundo faz. Até aqueles mais vinculados ao cargo amam aos amigos. Amar a todos é diferente. Vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. E termina essa frase que eu quero pegar aqui. Ele começou a juntar em volta dele, todo mundo, inclusive os sacerdotes, né? Nós dentro de nós temos todo tipo de estrutura. E assim, então ele assim, mas olha só, vocês estão aí ouvindo isso tudo, vejam bem, porque o que eu estou dizendo é para ser feito, não para ser ouvido. Porque aquele que diz Senhor, Senhor, Senhor e não faz o que eu digo, gente, essa frase vale na nossa testa. Porque a gente diz Senhor, Senhor, a gente vai no centro, a gente vai na igreja, a gente vai na sinagoga. Eu brinco sempre aqui, a gente reza o Pai Nosso, né? E quem reza o Pai Nosso mente. Mente, porque o Pai Nosso está lá, né? Perdoa nossas dívidas ou as ofensas, ou que seja a forma que a gente queira dar, como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Quando, cara pálida, eu faço isso? Só botar o não. Nós não perdoamos. Se a gente quiser, fica mais justo. Né? Ainda não, talvez. Né? Fica um pouquinho mais ajustado. Não, mas eu estou brincando, mas o fato é assim. O que acontece então com seres como esses? São postos em redomas, são deificados. Isso não tira o poder, porque a gente não vai dizer que não serviu para nada. Essas estruturas que se criam à volta de seres como Jesus, como Krishna, como Buda, como Maomé. Os problemas que dão, a gente vê como dá. A criação de uma religião está vinculada literalmente ao trabalho egóico, não joanino. Ainda o trabalho egóico daqueles que Jesus lembrou de sepulcros caiados, que são os sacerdotes, que a gente falou aqui, de todos os tempos e todas as manifestações, seja quem for que se habilite ou queira ser um canal de conexão. Então, ganha uma chave, não abre, não entra, mas também não deixa ninguém entrar. Então, por hoje, a gente vai ter que eu quero propor para os nossos encontros pós-recesso. A gente falar um pouco, eu acho que é importante que a gente fale do conceito de salvação. Porque por que Jesus salva a gente e tira os pecados? Tudo isso virou um conceito extremamente férreo dentro das religiões. Como isso pode ser enxergado dentro dessa nossa visão codificada? De entender Jesus como representante, vamos lembrar bem para a gente terminar, o Filho de Deus que nasce dentro da gente a partir da concepção da nossa alma pura e virginal, que jamais foi tocada pelo pecado, porque esta separação é ela mesma. E aí, quem faz muito bem essa percepção são os orientais, que saem, uma corrente que sai do budismo, que é o Zen, que diz que jamais houve separação nenhuma, não é só o Zen que diz isso, o Paulo também fala. A separação é uma ilusão que nós temos. No momento que a gente desfaz essa ilusão, Jesus também fala isso, nós vamos ver aqui, quando ele, em alguns momentos, deixa claro que tudo isto é um processo ilusório que precisa ser rompido. Bom, gente,
Alguém? Meio minuto? Desculpa, eu fico... Tá, então vamos fazer essa meditação. Oi. Foram criados, exatamente, é o dia da criação do homem. E Luiz, mais futuramente aí, fala dessa situação que ele fez aqueles quase 38 planetas depois da capela, só que ele foi crucificado. Ele fez praticamente a mesma coisa nesses outros planetas. Isso é uma visão. É uma coisa interessante para o futuro. Essas abordagens a gente pode falar, eu só não gosto de falar, porque como tem muitas percepções, a gente pode até tocar nisso, né? Falar da história desse ser. Mas o que a gente está querendo focar aqui é o símbolo que ele traz para nós, dentro de nós mesmos. Contar isso é muito interessante, porque mostra a trajetória de um ser específico. Até porque ele existiu, um ser. Mas o interesse nosso aqui é traduzir a codificação desse processo, porque assim, olha só, desculpem, vocês já viram o ramo que surgiu com o descobrimento do que se chamou inicialmente teoria do caos, que hoje se chama teoria da complexidade. O conceito escalar é um conceito válido, a meu ver, para tudo e qualquer coisa do universo. Então, voltamos lá à história do que está embaixo está em cima, o que está aparente fora está dentro. Então é legal que a gente possa falar da trajetória desse ser que se chamou Jesus de Nazaré aqui, que fez eventualmente outros planetas, segundo uns, segundo outros não, mas é um fato que é defendido com argumentos por muita gente, mas isso não é o mais importante para nós. O mais importante não é falar de Jesus histórico, um Jesus externo, ainda que ele nos mereça o absoluto respeito pelo ser que ele é, pela grandeza e pela consciência crística que ele expressa em toda a plenitude. Eu, particularmente, tenho um carinho absurdo, né, por ele. Mas fui aprendendo ao longo da vida o quanto ele mesmo quis se desconectar. Porque se nós falamos de unidade escalar da vida, e aí eu falei dessa história toda porque vocês já conhecem, já devem ter ouvido falar dos fractais. A matemática fractal foi descoberta por um cara improvável, um matemático francês chamado Benoît Mandelbrot, que trabalhava na IBM. E ele descobriu que hoje a matemática fractal é a mãe de toda a realidade virtual que vocês veem hoje, os desenhos animados. E é muito simples, vem de coisas simples, vem de equações simples. Então, o que nos interessa é entender que o que está lá no maior dos infinitos se expressa na unidade que, por sua vez, também é um infinito. E que dentro da simplicidade reside o potencial da infinitude. Então, quando a gente fala aqui de Jesus, a gente está procurando dar um enfoque a esse código de entendimento dentro da gente. Hoje são esses os dias. Porque eu não quero mais pensar em converter pessoas a Jesus. Nem ele nunca pensou nisso. Hoje, quando a gente vê que abriu-se o céu, veio o Filho do Homem, todos os justos juntos, norte a sul, leste a oeste, é que todos os ensinamentos de todas as tradições religiosas, todas as tradições espirituais, dizem a mesma coisa. Por isso eles vêm todos juntos com o céu aberto, do Oriente para o Ocidente, do Leste para o Oeste, a mostrar o seguinte: as dimensões de tempo e espaço às quais nós estamos presos, inclusive falar em tempo significa história, devem estar subordinadas à unidade, à infinitude. É ótimo que a gente fale da grandeza desses seres. A gente já falou aqui, a gente fala de vez em quando. Mas o mais importante do que falar da grandeza deles é falar da grandeza e da potência que esses seres nos trouxeram. Porque a gente viva isso. Eu sei que estou falando de mim. Eu tenho várias encarnações em que eu me deixei encantar pela exterioridade do fato de ser um religioso ou ser isso, aquilo, outro, e você não entender a essência da coisa. Porque se eu reverencio esse ser e eu não sei perdoar, se eu reverencio esse ser e eu não sei ser humilde, se eu reverencio um ser qualquer, estou falando de Jesus, Krishna, Buda, qualquer outro, e não faço o meu movimento para reproduzir o que ele ensina, de pouco me valeu. Você é um papa.
né, dentro da Igreja Católica, um alto sacerdote do Egito, o que for, nada vai valer se a gente não tivesse esse conceito implantado dentro da gente e vivendo ele. Na nossa vida prática, na hora que eu não perdoo, na hora que eu critico, na hora que eu abro a minha boca e falo mal de alguém, eu estou replicando o pecado original. Estou reforçando o conceito de separação. E eu preciso desfazer esse conceito. A gente precisa abrir mão de todas as vaidades que a gente tem, tudo que é orgulho, para que o ego joanino entre em ação. E é preciso que ele entenda, receba o Cristo e tenha a humildade na hora que receber de dizer, agora ele cresce e eu diminuo. Porque João foi tentado, a gente não falou da figura física de João, foi tentada muitas vezes para se contrapor a Jesus. Bom, vamos lá. Hein? Jesus, ele é um menachem. Um menachem. É uma consciência crítica a dizer, eu vou, o menachem vem e vai fazer vocês todos verem o que é a verdade. Todos vocês serão menachem. Essa música é legal. Eu vou trazer uma outra próxima. Não, tá boa essa mesmo. Gente, vamos fechar os olhos. Pode apagar a luz. Se apagar a hora, esse momento é um momento importante, porque a gente está cercado aqui de amigos espirituais que compõem uma assembleia conosco. E olha que eles são seres que, despertos já para aquilo que nós estamos buscando, e venham ganhar conosco apenas por um motivo: amor incondicional. O amor incondicional não significa nos fazer fracos, mas nos posicionar num grau que repete a palavra do Cristo que habitou, viveu, se expressou Jesus de Nazaré. Eu amo a todos. É nesse amor que eu me posiciono, eu vivo, me entrego. E é por esse amor que eu me entregando, depois retomo o que é meu. O amor incondicional não tem medo porque sabe o que é o infinito. O infinito não perde, não ser subtraído, nada do que é. E pode expressar tudo o que é. Esses amigos estão aqui conosco. E nós que ainda estamos no início da nossa caminhada, nesse momento, sentimos a cada respiração que o nosso ser é em verdade e expressa em verdade um ramo da árvore sagrada da vida. Ao respirar e ao sentir a presença desses irmãos, ao mergulhar dentro de nós mesmos, ao expandir o grau que seja possível, nesse momento, todos nós em conjunto, esse amor. Sentimos que cada célula do nosso corpo vibra uma ressonância sagrada, com padrões que são trazidos pelos amigos que vivem esse amor tão grande. E essa ressonância, sentimos uma vibração que se estende da ponta dos nossos dedos, fixados no som, até os fios dos cabelos da nossa cabeça.
percorre o nosso ser. O sopro divino. Esse sopro é a melodia, é a voz e é o verbo, a palavra. E essa palavra é semente. E nós queremos agora as sementes que nos estão sendo lançadas, sob a forma desses padrões de luz, embebidos e substanciados nesse amor incondicional trazido pelas mãos angélicas desses amigos. Nós queremos que essas sementes caiam em terra boa, não mais ao lado do caminho para serem apanhadas pelos pássaros, nem sobre pedras, para que a alegria de servir e as intenções se percam engolfadas ainda pelo nosso ser partido, nem entre espinhos, para que crescendo, ainda que cresçam, não sejam sufocados por eles. Queremos ser terra boa e ao mostrar o potencial da unidade, que o amor em nós estabeleça a sua cura para que um possa se transformar em 30, em 60 e em 100, porque essa é a lei. Estende essa cura. Nós rogamos ao sagrado, representado por esses irmãos. Estende ao sagrado, Pai e Mãe dos universos, essa cura aos nossos amados, porque a eles sim estamos ligados, filhos, pais, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, mas estende também a toda a humanidade, que vamos aos poucos, ainda que a passos lentos, aprendendo a enxergar como nossa família, como fez o Cristo em Jesus. Estende esse amor e essa cura, para que em nós mesmos também possamos realizar essas sementes numa colheita, numa chama que jamais se apaga. No sentido vibrar no nosso corpo, nas nossas células, esta cura se manifestar, que a cura vai muito mais e muito além das nossas mazelas físicas. Minha profunda gratidão, minha profunda gratidão. Nós dizemos a palavra que o Mestre encerrava todos os seus discursos, e a chancela de trazer do plano invisível para o plano visível. Amém.